Bom dia, gente. Vamos lá. É uma alegria estar aqui sempre. E há uma grande expectativa no meu coração sobre aquilo que o Senhor está fazendo sobre nós neste tempo. Para você que não estava aqui no domingo passado, nós demos início a como posso dizer? Uma série de estudos sobre reino e finanças. E talvez você seja surpreendido, porque nós não estamos falando sobre dinheiro. Nós estamos falando sobre um governo, sobre um modelo estabelecido nos céus e que Jesus veio implantar sobre a terra. E por que nós não vivemos essa plenitude? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então eu vou fazer Quem não estava aqui domingo passado? Que testemunho. Então já vai ficar a dica. Não percam a próxima aula. Por quê? Como eu coloquei hoje lá no grupo, é uma construção. Cada aula tem um tema, uma abordagem, e é uma construção de algo que nós recebemos da parte do Senhor mesmos para este tempo. E se você perde uma aula, vai ficar faltando uma peça desse quebra-cabeça. E eu sei, por mais que as ministrações estejam sendo gravadas e colocadas à disposição no YouTube, é importante que nós estejamos juntos aqui. Tá? Então, hoje eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós aprendemos no domingo passado, só para situar quem não estava e para relembrar aqueles que são mais esquecidos. E a Lane deixou uma sugestão aqui semana passada, que era para trazer papel e caneta, para anotar, porque eu sei que às vezes tem informações que vão passar desapercebidas, ou algo que você queira relembrar durante a semana, ou diante de uma situação que você vai ser colocado, você vai falar, eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não sei como me posicionar, e é fácil de a gente ter isso sempre à mão, tá bom? Então fica a dica aí para vocês anotarem, escreverem, e depois relerem isso em casa para que esse conteúdo fique bem fixado. E apesar de ser um conteúdo mais em formato de aula, a gente não vai perder em nada aquilo que o Senhor está promovendo nos nossos espíritos. Pelo contrário, tá? A minha oração é que nós recebamos da parte do Senhor no nosso espírito, porque é Ele quem promove essa mudança sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa mentalidade. Amém? Então vamos lá, por favor, não durmam, tá? Segunda aula, módulo Reino, Finanças e o Reino de Deus. Recapitulando, a aula da Lane de domingo passado. No Reino de Deus, há um governo. Tudo que nós vemos hoje, tudo que é nossos olhos visíveis, que foi criado, que existe, é um modelo do que já foi criado, do que sempre existiu na eternidade. Certo? Então, o que nós vivemos hoje, ou que nós deveríamos viver, na realidade, é um reino de Deus e esse governo. E o reino, quando a gente fala de reino, a gente viu sobre alguns tipos de modelos de governo, né? Quando a gente fala de rei, a gente fala de uma monarquia, a gente fala de um governo soberano. A Leila até falou, quando eu penso em monarquia, sabe quem eu lembro? O que você falou que lembrava? Dos filmes épicos. Toda vez que fala em monarquia, sabe de quem eu lembro? Lady Di. Princesa. Porque hoje é um modelo que a gente vê que está na nossa atualidade. Apesar de ser um modelo distante daquilo que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, na democracia, mas é algo que existe, né? Mas, enfim. Então, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, num modelo de reinado, de monarquia. Este é o modelo. E nós temos vários exemplos bíblicos de reis, uns bons, uns não tão bons e uns péssimos. E quando o governo é justo, o povo prospera e se alegra. Quando um rei é mau, o povo perece. E nosso Deus é o quê?
muito bom, justo, poderoso, maravilhoso. E então nós, que somos súditos deste governo, deveríamos viver bem tudo aquilo que o reino propõe. Então, em uma monarquia, temos domínio e não... Relembrando, de quem é o seu cachorrinho, de quem é o Sheik, apesar de não ser convertido, de quem é o Sheik. E a Elaine foi falando sobre tudo que nós temos. Não é nosso, é dele. Por quê? Salmos 24, 1, diz o quê? O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Daqui para lá vai ganhar estrelinha, daqui para cá, ponto negativo. Vamos lá, de novo, Salmo 24, 1. O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Isso mesmo. Ah lá, Jefferson deve fazer até cola. Vamos lá. Próximo. Aí, ainda recapitulando. O reino começa nos céus, é expandido para a terra e traz um conceito de colonização. Ou seja, moradores de um lugar vão para o outro e colonizam. Gente, é meio histórico, mas a gente consegue entender. Pensa, Brasil foi colonizado por... Portugal. Olha, vocês não faltaram na aula de história. Entendem? Aqui nós tínhamos uma cultura. Não pensa que o Brasil era um país largado. Nós tínhamos uma cultura, existiam pessoas que moravam aqui. Os índios. Claro que tinham. Uma cultura, uma realidade. E eu sempre tive esse conceito. Eles foram privados de viver aquilo que eles viviam. Eles foram roubados na sua cultura, nas suas terras. É um conceito meu, nós vamos entrar no mérito agora. Enfim, aí fomos descoberto. Não, o Brasil não estava descoberto porque já existia. Não era uma terra solta, né? Uma terra de ninguém. Descobrimos um lugar inabitado. Não. Enfim, fomos colonizados. E aí trouxeram o quê pra gente? Que língua se falava aqui no Brasil? Que língua nós falamos hoje? Entendem o conceito de colonização? Alguém veio, tomou posse, se achou dono e implantou aqui uma cultura. E nós vivemos hoje, tudo bem que existe uma miscelânea, mas nós vivemos hoje debaixo de uma cultura porque nós somos colonizados. E é exatamente isso que o reino dos céus deveria fazer. Mandar colonizadores e implantar ali uma cultura. A cultura do reino, a cultura dos céus. E quem são esses colonizadores? Os anjos. Mentira, gente, não somos nós. Nós estamos aqui como colonizadores deste reino. Tá? Nós vamos chegar lá. Então, vamos lá. O que é colonização? Cidadãos de um país habitando em território estrangeiro com o propósito de influenciar aquele domínio com a cultura e os valores do seu país natal, visando governar essa terra com leis de seu governo original. Ou seja, os famosos embaixadores. Quem já fez aqui embaixadores do rei? Só os batistas tradicionais. Mamá não, porque ele era muito pequeno. Você não fez embaixadores do rei? E aí, quando a gente era criança na igreja batista, eu não sei se tem até hoje, deve ter, embaixadores do rei, que eram para os meninos, e as meninas eram as mensageiras do rei. Isso, mais ou menos isso, o escoteiro gospel. A gente tinha até uma roupinha que vestia e a gente aprendia a ser... o Marco Aurélio tá rindo, né, Marco? Bonito isso. Marco Aurélio foi. Ele foi lobinho. Certo? E aí, para os pequenininhos, tinha a escolinha que era os Cordeirinhos de Jesus. Que de cordeirinho não tinha nada. Maurício, por exemplo, foi cordeirinho. Vamos combinar que se vocês conhecem o Rafa, vocês já imaginam como que era o Maurício. Enfim. De cordeirinho. Então vamos lá. Com a criação do mundo, Deus estabelece o conceito pleno de reino. Nós lemos esse texto semana passada. Gênesis 1, 26 e 30. Eu vou ler. Gênesis 1, princípio de todas as coisas. 1, 26 até o 30 diz assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva. Não precisa ler até o 30, não. Até o 28 já é suficiente. E aí, então, o que Deus abençoou o homem? Com 4 coisas: frutificai, multiplicai, sujeitai e dominai. Frutificação, multiplicação, sujeição e dominação. O homem foi abençoado com essas 4 coisas. E era isso que ele deveria fazer. Deveria ter feito, mas vocês conhecem a história. Enfim. Então, dá ao homem o poder de governo, domínio e autoridade. Deus não disse: toma conta, tudo é teu, faz o que você quiser. Ele disse: frutificai, multiplicai, sujeitai e dominai. Adão foi colocado como um caseiro. Caseiro não é dono da propriedade. Ele faz o melhor dele. Cuida, governa, dá ordem, enfim. Mas ele não é dono da propriedade. Ele é um guardião. Era isso que Adão deveria ter feito. E foi essa palavra liberada sobre o homem. Sobre o homem, e nós também fazemos parte. Vamos ler lá? Romanos 11, 33 ao 36. Abre, pode por aí, por favor, Jefferson. Romanos 11, a partir do 33. Diz assim. Até falo que eu não consigo ler esse texto sem lembrar da música, sem cantar. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que depois venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e a glória eternamente. Amém. São todas as coisas. E o que são todas? Todas. Absolutamente todas. Todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Certo? Entendendo princípios de um reino. Todo reino possui propriedades de terra. Logo, os frutos dessa terra são deste reino. Os súditos. Da outra vez que eu falei sobre essa aula, eu procurei no dicionário uma outra palavra para substituir os súditos. Porque quando a gente pensa em súdito, o que vem na sua mente? Na minha vem capacho. Alguém que tem um senhor carrasco que manda e ele obedece independente das circunstâncias. Então, quando eu penso em súdito, eu penso em alguém que está sendo desprezado, subjugado, molestado, sabe? Sendo desprezado. Na minha concepção humana, carnal, mas não existe outra palavra para nós falarmos sobre o que nós somos nesse reino, a não ser súditos. Então, eu não preciso refazer o meu conceito de súdito, eu preciso refazer o meu conceito de senhor. Porque a minha concepção de senhor é errada. Porque eu penso num senhor carrasco, malvado, desleal,
injusto, usurpador. Por isso que eu sempre penso com um súdito como um capacho. Mas nós pensarmos no modelo eterno, nós vamos refazer o nosso conceito de senhorio. Então vamos lá. Os súditos são estrangeiros que trabalham em prol deste reino. E se nós pensarmos no reino dos céus, um reino de retidão e de justiça, que é o que a palavra nos ensina, nós estamos falando de um reino justo, de um bom governo. Consequentemente, nós estamos falando de súditos que prosperam, que são felizes, que têm paz, enfim. Vamos lá. Mais um conceito aqui histórico, só para a gente abrir um pouquinho nosso entendimento. Adão, a palavra que nós lemos de Gênesis 1, 26. O princípio de todas as coisas, foi lá. Muito tempo depois, aconteceu a dominação de Roma. E o que isso traz? Uma nova forma de pensar. Antigamente, o que era ensinado para as crianças? Vamos lá, mamá. O que era ensinado nas escolas para as crianças? Vamos pensar assim, para ficar mais fácil. Quando a criança nascia, eles eram ensinados em qual base? Na Torá. Todo o ensinamento, porque era base bíblica. Assim, né? Vou ver se eu consigo explicar. Aí eles eram ensinados sobre aquilo que eles viviam. Roma trouxe um novo conceito de ensinar. E aí, baseado toda na mitologia. E aí foi corrompendo tudo aquilo que era ensinado. Quando Jesus veio, em qual realidade ele vivia? Sob o governo de Roma. E era o governo político, religioso, cultural desse governo. Então, Jesus veio, pensa assim, é como se ele chegasse hoje aqui no Brasil, nós vivemos numa outra cultura, e ele veio implantar uma nova cultura. Jesus não veio num tempo onde estava tudo bem, o governo era, como diz a palavra, justo. Eles viviam debaixo de uma dominação. E isso foi anos e anos e anos. Foi se perdurando e até chegar ao conceito que nós vivemos hoje. Tá? Então, esse conceito ele foi deturpado. Essa é a palavra. E Jesus veio para implantar esse novo modelo. O modelo dos céus que deveria estar acontecendo desde Adão. Mas que foi corrompido. Certo? Vamos lá. Tá. Ok, Cristiane, tá ficando chato, não tô entendendo nada, tá uma bagunça. Tá. Hoje, 2019. O que eu tenho a ver com isso? Com Adão, com Jesus de 2000 anos atrás, com Roma? Onde eu me encaixo em tudo isso? Vamos lá. A igreja foi chamada para implantar esse modelo de governo, esse reino. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Isso todo mundo sabe, independente da religião. Qual é? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o quê? Teu reino. Quem ensinou essa oração? Jesus. Se ele ensinou, porque ele disse, quando vocês forem orar, vocês orem assim. Se ele ensinou, é porque as pessoas não sabiam. Se fosse algo normal, ele não precisava ter ensinado. Se ele ensinou, é porque é assim que nós devemos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós. O teu reino. E com o reino dele acontece o quê? Seja feita. Como? Lá no céu tem democracia? Tem eleição? Como é no céu? Ele governa, soberano, único. É esse modelo que Jesus veio trazer. Um governo, um rei e um senhor.
E a Laine falou semana passada sobre 2 senhores que nós temos no nosso coração. E ela fez uma pergunta que eu vou repetir. Quem já passou por um problema grave de saúde? Levanta a mão bem alto. E quem, mantém a mão levantada, quem já passou por um problema grave de saúde? Grave. E quem, por causa desse problema grave de saúde, já teve o casamento destruído? Quem já passou por um problema grave financeiro? Meu Deus. E quem, por causa de um problema grave financeiro, teve o casamento, o relacionamento abalado ou até destruído? Graças a Deus, destruído não, mas muitíssimo abalado. O que é mais difícil de resolver, gente? Um problema financeiro ou um problema de saúde? Vou perguntar de novo. Qual que é mais difícil de resolver? Um problema de saúde ou um problema financeiro? Problema financeiro é isso. Você dá um jeito, você trabalha, corre atrás, negocia, mas você dá um jeito. E sem saúde? Dá para comprar a saúde no potinho? Não dá pra ir no banco comprar saúde. Exatamente. Não dá nem para você trabalhar sem saúde. Não dá nem para você trabalhar. Entende? Então, vocês percebem? Quem já teve o casamento destruído por causa de um problema de saúde? E quem já teve um casamento destruído ou quase isso por causa de um problema financeiro? E o que tem governado os nossos corações? Muitas vezes, os problemas ou eu não tenho problema, mas o que eu tenho me dá segurança e isso governa o meu coração. Certo? Então, a igreja deve implantar este reino, este modelo. E quem é a igreja? Ah, não, gente, eu acho que eles estão dormindo. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Mas por que isso nunca foi ensinado para a gente? Eu tenho 38 anos. E por que isso nunca nos foi ensinado? Eu que cresci na igreja. Vamos lá. Quem conhece pirâmide de Maslow? O Zé conhece. A Ruth conhece. Pirâmide de Maslow. Maslow foi um cara estudioso que ele definiu a nossa vida numa pirâmide. Então vamos lá. É um psicólogo ele? Eu vi na faculdade, mas eu não lembrava muito bem do Maslow. Eu só lembro da pirâmide dele. Então ele colocou a nossa vida numa pirâmide. Nós temos como base as nossas necessidades básicas, fisiológicas, físicas. Depois, segurança, social, autoestima e autorrealização. A maioria esmagadora das pessoas vivem aqui, ó, entre necessidades básicas e de segurança, quando muito social. Poucas pessoas conseguem atingir o topo dessa pirâmide, que é a realização pessoal. Porque as pessoas buscam o quê? Gente, eu trabalho das 8 às 5, de segunda a sexta-feira, e eu sou assalariada, sou paga por isso. Por que eu trabalho e tenho um salário? Porque eu preciso comer, eu preciso ter uma casa, preciso dar estudo para o meu filho, eu preciso pagar a conta de luz, preciso pagar a conta de água que está incluso o saneamento básico do meu bairro. E é para isso que a gente trabalha, para pagar nossas contas, não é? Alguns conseguem ainda poupar, alguns conseguem se planejar e ter algum momento de lazer, mas basicamente é isso. A gente trabalha, recebe por isso para pagar a conta, para ter as nossas necessidades básicas garantidas, para ter segurança. E isso envolve tudo. Segurança que o Estado nos propõe, a segurança que você com seu dinheiro consegue
ter, por exemplo, um alarme no seu carro, uma câmera de segurança na sua casa, colocar grade na sua janela, enfim. E você ter uma sensação de segurança, que nem sempre ela é real. Aí você tem social, comer num restaurante, passear, ir num cinema, num teatro, que eu sei que isso já foge da realidade de algumas pessoas. Não estou falando da nossa realidade aqui. Estou falando população geral, Brasil, que a gente vive. Tá? Nós tivemos o trabalho lá na Casa dos Valentes, no Dia Feliz, e muitos que trabalharam viram qual é a realidade daquela localidade, que é a realidade de muitos lugares. Não precisa ir longe, gente. Não precisa ir longe. É só você ir ali, pegar Aricanduva e passar um dia lá onde eu trabalho. Não foge em nada daquela realidade. Se bobear, é pouco pior. Aí, autoestima, que envolve tudo. Beleza, enfim, tudo. Academia, roupa nova, unha, cílios novo, tudo novo. Unha nova, tudo, é isso aí, inclui a autoestima, um perfume, uma maquiagem. E depois a autorrealização, é você falar, uau, eu consegui tudo que eu conquistei, que eu queria nessa vida. Fiz as minhas viagens, comprei os carros que eu queria, morei no bairro que eu queria, então autorrealização. Isso essa leitura feita por esse cara, por Maslow, é a realidade do ser humano. Mas é a realidade dos céus? A gente falou sobre a vontade de Deus, estamos falando sobre a vontade de Deus, o plano de Deus e o que é vontade do homem. Isso aqui é inerente do ser humano. Mas é o modelo dos céus para nós? Vamos lá. Por favor. A maior parte das religiões focam as promessas do Criador para que o fiel, quem é o fiel? Alcance a satisfação dessas necessidades. Olha a chave aí. Eu te sirvo e você? Eu sirvo a Deus, então Ele supre as minhas necessidades. Eu dou e Ele me devolve a 30, 60 e a 100 vezes mais. Eu dou e Ele me dá em medida recalcada, sacudida, transbordante. Essa é a mentalidade que a religião nos impõe. Eu sirvo e você me supre. Mas o que nós lemos lá em Romanos 11? Tudo é dele. Quem deu a ele alguma coisa para depois querer ser restituído? Do que o devora. Gente, quem deu para ele para achar que merece alguma coisa dele? Não é meio doido isso? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pode voltar lá no slide, Jefferson, por favor. Mais um. Princípios equivocados, ou seja, o que a nossa mentalidade corrompida nos ensina. Teologia da prosperidade é uma doutrina religiosa cristã, nós não estamos falando de outra religião, tá? Que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Isso não sou eu que escrevo, se você jogar no Google você vai achar essa definição. É mentira ou é verdade? Não, essa realidade é mentira? Existe isso? Você já viveu isso? Eu já vivi isso. É uma doutrina cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que se eu tiver fé, um discurso positivo, e eu der, eu vou ter as minhas riquezas aumentadas. E as minhas riquezas materiais aumentadas e todas as minhas necessidades supridas.
É verdade ou é mentira isso? Isso é o que a religião, por causa da nossa mentalidade corrompida, nos ensinou. Por favor. Agora vamos lá. A palavra fala que pela fé, Hebreus 11, galeria da fé, dos homens que venceram mesmo diante de todo um cenário corrompido, equivocado. E ontem eu me lembrava muito da diferença entre o povo estar escravo no Egito e o povo ser cativo na Babilônia. Quem sabe diferenciar? Ninguém, gente. Vocês sabem, né? Ah, mas você pode responder. Qual a diferença entre escravo no Egito e cativo na Babilônia? A escravidão, você é forçado e... Você, na verdade, se você não tem a sua liberdade de ir e vir, você tem que cumprir a ordem. Se não cumprir, você paga por isso. E ser cativo, você tem a falsa liberdade de ir e vir, porém a prisão é na mente. Então você é controlado pela mente. Na Babilônia, o povo de Israel tinha negócios, tinha... muitos dizem que o banco começou ali, negociação e etc. Então, eles eram muito bem na Babilônia. No Egito, não. No Egito, eles apanhavam, tinham que construir, tinham que... Então, na Babilônia, para eles saírem, eles tinham que querer sair. Eles tinham que lutar para querer sair. No Egito, foi diferente. Deu para entender? E qual vocês acham que é a pior da escravidão? Vocês serem um escravo físico ou um escravo mental? Mas aparentemente estava tudo bem na Babilônia. Eles estavam trabalhando, enriquecendo, fazendo negócio, tendo família, casando. Ok. Mas eles eram livres? Livres fisicamente, mas... de novo, microfone, por favor. Quando Jesus combate os fariseus, ele combate um modelo que foi implantado na Babilônia, de modo que eles cultuavam todas aquelas regras que existem até hoje. Quando Jesus combatia, é esse modelo que ele combatia lá. Foi criado na Babilônia. Até a religião. Um modelo corrompido, certo? Pode passar, Jefferson, por favor. Eu vou ler nessa versão que está aqui, porque é a versão da TIG, tá? Efésios 3, 8 ao 12. Diz assim: por isso, estou aqui, Paulo falando, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Deus e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus, como vocês, reunida nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir onde for preciso. É necessário fé, ousadia para dizer o que precisa ser dito e fazer o que precisa ser feito. Porque a proposta é ir contra tudo o que está sendo ensinado sobre um modelo de governo que nos foi implantado. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Mudando o nosso conceito. Gálatas 4, 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei também. Jesus veio num tempo onde as leis dominavam e ele veio para nos resgatar dessa lei.
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, Paizinho, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pensa. Nós estamos aqui com um chamado de implantar o reino. Reino de Deus, venha o teu reino. A gente canta, às vezes não sabe nem o que está cantando. Implantar o reino. Foi para isso que a igreja, nós fomos chamados. Para viver essa liberdade que hoje muitas pessoas vivem uma falsa liberdade, porque estão debaixo de uma escravidão, e essa escravidão pode ser a religião, um conceito equivocado da religião. Através de Jesus, nós somos feitos filhos. Filho tem a mesma natureza e a mesma mente. Quem tem filho, tem uns que se parecem muito, uns que se parecem um pouco, e às vezes tem uns que não têm semelhanças físicas. Mas é a mesma natureza. Não tem como a gente gerar algo que não seja da mesma natureza que a gente. Nós somos feitos filhos para governar e dominar com... Nele se restaura a posição de direito para a herança. Quem já recebeu herança? Nunca recebi. Quem já recebeu? Que já teve um familiar, um parente, que falecido ou não, que deixou um testamento e... Desculpa serem indiscretas, mas de quem foi a herança? Você, um filho legítimo, ou talvez não, mas que faz parte, um filho recebe o quê? Por quê? Porque é seu direito. Quem é filho por herança, recebe por direito. Certo ou errado? Se nós somos filhos de Deus, isso é nos dado por herança. Mas uma coisa é a palavra declarar você é filha, outra coisa é você estar na posição de filho. Porque muitas vezes nós nos tornamos escravos por causa de algo que nos foi imposto. Espera aí, microfone. Não aparece na gravação. Muitas vezes a gente acha que a religião é igual à teoria da prosperidade. Eu vou dar para o Senhor me devolver. Eu vou dar para o Senhor me devolver. Eu vou dar para o Senhor me devolver. Não. É herança, é filho. Você é filho. O filho não precisa pedir. O pai sabe o que o filho precisa. E a Cris estava lendo outro texto, e o que me veio foi que o herdeiro maduro, Gálatas também fala sobre isso, que o herdeiro maduro, ele tem condições de gerir a herança. Porque quando ele é imaturo, ele tem que ter tutor. Né? Então, eu vejo que nós, como herdeiros maduros, nós temos a responsabilidade de aumentar aquilo que nos foi dado como herança. Porque senão, comeu a herança, acabou. Entendem como isso é complexo? Apesar de ser simples, a nossa cabeça, a nossa mente é tão condicionada a certos tipos de pensamento que isso torna uma coisa complexa. Mas tem uma frase que eu li e ficou gravada na minha mente. Filho, eu sou filha por adoção e serva por opção. Repete comigo. Eu sou filha por adoção e serva por opção. Servo é uma coisa, escravo é outro totalmente diferente. Entendem? Uma coisa é você ser súdito de um reino, outra coisa é você ser capacho de um rei. Entendem a diferença? Uma eu tenho escolha, outra não. Certo?
Pode passar, por favor. Então, nós vamos reconstruir, como eu comecei esse encontro. A gente precisa desconstruir alguns conceitos e reconstruir a nossa mente, a nossa mentalidade. Reconstruindo a mente em Deus. Filhos, ficou pequenininho, né? Filhos servem a casa do pai por privilégio. O Léo, foi o que Jesus falou, o Léo não chega e fala, mãe, vai virar a estação, eu preciso que você me compre 2 calças, 2 moletons, meias novas. Ele, não sei se o seu filho faz isso, o Leonardo não me pede, porque ele nem pensa nisso. Ele sabe que quando tiver frio, ele vai abrir a gaveta e vai ter um moletom para ele usar. Ele sabe que quando tiver calor, vai ter uma bermuda que caiba nele, porque está esticando tão rápido que de uma estação para outra, a gente doa tudo e compra tudo novo. Ou pega tudo de doação na casa da irmã que tem um filho mais velho. E é assim. Ele não sabe se veio da loja, se veio do shopping ou se veio da casa da gaveta do SAMU. Ele sabe que se ele abrir a gaveta, num dia de frio, ele vai ter um moletom. Ponto. Nós deveríamos ter essa mesma mentalidade com Deus. Ele sabe que eu preciso. Eu não preciso ficar lá, ai Deus, porque eu preciso disso. O Senhor sabe que eu preciso disso. Como eu vou viver sem isso? Mas você sabe que não sei o que lá. Mas eu também, eu preciso, mas eu também não quero dessa cor. Eu quero só se for dessa aqui. A gente faz isso? Gente, percebe como a nossa mente é condicionada por um modelo totalmente equivocado daquilo que Deus quer para nós como filhos? Filhos servem à família por noção, por ter consciência de participação. Eu não sirvo porque eu sou escrava. Apesar de eu... pensei que fosse o meu. Apesar de já ser casada, ter a minha casa, ter o meu filho. Quando eu vou na casa da minha mãe, que ela fala, vem almoçar aqui hoje, fiz um almoço. Que a comida é maravilhosa, a gente nunca pode falar não, né? Quando ela fala, é um prazer sempre levar uma sobremesa. Por quê? Eu tenho noção de participação, aquilo é nosso. É para o nosso bem-estar, é para a nossa comunhão, é para a gente estar junto. Ai, que saco, né? Nossa, eu vou ter que levar um sorvete. Ai, que droga, eu vou ter que levar um mousse de... A gente leva porque a gente tem prazer de sentar na mesa, de comer junto, de estar junto. É assim ou não é? Filho serve porque ele tem essa noção de que ele faz parte. Ele está ali porque... Como lavar a louça faz parte. Exatamente. Amém. Tem que ter essa noção de não ir embora e deixar a pia. Hashtag. Fica a dica para o próximo almoço de domingo. Você percebe? Não é por sacrifício, gente. É por prazer. É porque a gente tem privilégio de estar assentado numa mesa. Você entende? E é essa mesma noção de participação que o Senhor quer que nós tenhamos como filhos. Domingo, na Casa dos Valentes, nós fizemos a ceia com eles. E depois o Kesson deu uma carona pra gente. E a gente veio conversando no carro. Eu falei, gente, é isso. Eu queria que abrir a cabeça de todos os meninos que estão ali e trazer para eles um conceito de que eles são filhos. E que a mesa é posta para nós que somos filhos. Não é para nós ou para vocês. É para nós, todos nós. Todos nós fomos acolhidos como filhos. O Senhor não faz, não, você muito pecadorzinho, fica aí. Você... É igual, gente. Não existe, não é aquela coisa, não existe pecadinho, pecadão. Ele não nos trata segundo a nossa iniquidade. Ele não leva isso para a mesa. Se nós nos arrependemos e confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. E ele lança por trás das suas costas, lá no mar do esquecimento e... Exatamente. Então, é isso que o Senhor nos oferece, uma mesa para nós nos assentarmos como filhos. E quando nós nos sentimos parte da família, tudo muda. Nós não estamos ali por favor. Nós estamos ali por amor. Nós fomos adotados, nós fomos feitos filhos.
Vamos lá. Servos servem para pagamento ou benefício. Vou repetir. Os filhos servem a casa do pai por privilégio e servem a família. Nós somos família. Eles servem a família por ter a consciência de participação. Isso é um filho. E o servo? O servo serve pelo pagamento, pelo benefício. Que é mesmo que a religião nos ensinou? Eu trabalho das 8 às 5, de segunda a sexta. E por isso eu recebo salário. Mas eu não venho à casa do pai, eu não estou no meio da minha família porque eu quero receber nada em troca por isso. Percebe como muda o nosso conceito? E o que diz lá Romanos 12:2, não precisa colocar não que já está aqui. E não vos conformeis. O que é conformar? Tomar a mesma forma. Eu posso bater uma massa de bolo, posso colocar numa forma redonda, quadrada, retangular, de coração, ou distribuir em mini forminhas e fazer cupcake. A massa é a mesma. O que vai mudar? E o que diz aqui? Não vos conformeis. Não tomem a forma do mundo, seja ele quadrado, retângulo, triângulo, o que seja. Não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos. E o que diz? O que é transformar? Modificar, mudar, trocar, tomar novo caráter, passar de um estado para o outro. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer, como eu, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sim ou não? Sim. Qual é a chave? Diga, peraí, microfone. Difícil, Jefferson, voltar na pirâmide de Maslow? Aí, não, a pirâmide. O que diz a pirâmide? A gente acha que é uma questão de importância, é uma questão de necessidade fundamental para a subsistência. Na verdade, a pirâmide fala o seguinte: quase todas as pessoas elas subsistem porque atendem às suas necessidades básicas: dormir, comer, beber água, né, respirar, descansar. E algumas pessoas conseguem ainda, um número maior de pessoas conseguem a nível de segurança. Não é uma questão de importância, é uma questão daquilo que as pessoas conseguem obter para sobreviver. Quando você vai nas relações sociais, e essas coisas básicas e segurança dependem muito, na visão natural, de dinheiro. Você tem que trabalhar para ter dinheiro, para comprar comida, para pagar água, comprar remédio. Você tem que ter dinheiro para ter segurança, morar numa casa. A social, a autoestima e a de autorrealização não tem a ver com dinheiro. Só que tem a ver com outras coisas e não com dinheiro, necessariamente. E menos pessoas conseguem isso. Então, se você olhar isso socialmente, como mais pessoas têm as suas necessidades básicas e as suas seguranças atendidas, socialmente isso estrutura a sociedade. Só que Deus não é assim. E que Deus fala? Né? Quando Deus olha para essa pirâmide, ele vê a necessidade básica. O que fala a respeito da andorinha? O que fala a respeito do lírio do campo? Eles não trabalham, eles não tecem, não fiam e não guardam nada. E não lhes falta o quê? Aquilo que é básico. Não lhes falta aquilo que é básico. O que Deus está dizendo? Olha, isso aqui é importante para vocês? Mas isso aqui é tão básico que eu vou garantir isso para vocês. Não lhes faltará o alimento, não lhes faltará o suprimento, não lhes faltará, né, o fruto do campo. Isso não lhes faltará. Segurança. Quem confia em carros e cavaleiros? E nós confiamos em quem? Em Deus. Eu vou prover segurança. Então, para Deus, essas coisas que são básicas, essenciais, Deus fala: olha, não se preocupa com isso aqui não. Quando chegam nas relações sociais, e nas relações sociais envolve o quê? Os amigos, a família e a igreja. Quem você acha que Deus acha mais importante? A sua família
os seus filhos, o seu cônjuge, os seus amigos, ou aquilo que você vai tomar no café da manhã. Depois vem o quê? A autoestima. Quem nós somos? O que a Cristo está falando? Nós somos filhos. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou príncipe, eu sou princesa na casa do Deus Altíssimo. Eu sei quem eu sou, a minha identidade é restaurada, a minha identidade em Cristo é restaurada. Eu não sou um miserável, desgraçado, um dependente químico, eu não sou uma prostituta, eu não sou um ladrão, eu sou filho do Deus Altíssimo. E aí, Deus coroa com o quê? Com o meu propósito. Eu só vou ter o meu propósito quando eu tiver a minha identidade restaurada, quando os meus relacionamentos forem saudáveis e restaurados e aquilo que é necessário de fundamental Deus provê. Para Deus, a pirâmide de Maslow, ela está ao contrário. Para Deus, a pirâmide de Maslow está ao contrário. E não tem nada a ver, em lugar nenhum tem a ver com o quê? Com dinheiro. Aliás, se tivesse a ver com dinheiro, ricos seriam as pessoas com as famílias mais estruturadas e com mais amigos na Terra. Se fosse assim, milionários não cometeriam suicídio. Se fosse assim, né, chegava uma hora que o cara não queria mais dinheiro. Iria buscar o quê? A autorrealização. É ao contrário. Em Cristo, na igreja, no reino, essa pirâmide está ao contrário. Amém? Obrigado, Cris. A gente que agradece pela contribuição. Meu Deus. Vamos lá. Por favor. Volta lá. Volta mais um. Então, vamos lá, gente. Isso... Lemos lá, Romanos 12:2. Transformar a nossa mentalidade, inverter a pirâmide. Esse é muito bom. Próximo, por favor. Todo reino tem um rei. Quem é o nosso rei? Jesus. Rei. Ele é soberano. Ele é absoluto. Logo, se ele é rei, governa sobre tudo, sobre todos, o que eu faço? Não opino. Não interpreto. Não. Entendeu? Eu não opino, não interpreto, não discuto. Eu simplesmente obedeço. Obedeço por obrigação? O reino que ele estabelece é inabalável. Diferente dos governos que a gente viu na Bíblia, que uns falharam. Vê hoje, que eu falei, né? A gente tem aí um modelo, mesmo em século 21. O reino dele é inabalável. Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um, desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, em umas versões, em outras diz riquezas. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. O Adilson gosta desse texto. O reino de Deus é tomado por esforço. Gente, se quer rede e água fresca, não dá para ter reino de Deus. Certo? Lembra que eu falei? É pela fé. Tantos homens que nós vemos na galeria marcaram uma geração. E nós estamos aqui para fazer a diferença hoje. Primeira chave, algo que a Lani falou semana passada. Não há como viver reino de Deus espiritualmente. Ai, como é lindo isso, vou viver reino de Deus espiritualmente. Vou exercer meu ministério, vou fazer isso, lá. Mas, quando eu falo em finanças, eu penso em democracia, onde eu opino, eu voto, eu defino as leis e as regras, eu faço do meu jeito.
Essa foi a primeira chave. Não há como viver reino de Deus espiritualmente. Deus toma conta da minha vida, mas das minhas finanças, eu faço do meu jeito. Não há como... Desculpa. Não há como viver reino de Deus espiritualmente e democracia financeiramente. Essa foi a primeira chave de semana passada. A chave de hoje, como eu falei, serão 5. Para abrir mão do senso de prioridade. Propriedade. Tudo é dele, então eu sou filha. Nada é meu. Eu apenas muda a forma da gente ver. Tudo é dele, então nada me falta. Nada é meu. Eu apenas administro. Mateus 6, que a gente já citou, eu vou ler. Mateus 6, do 9 ao 13. Jesus ensinando a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, a vontade dele, não a minha. Assim na terra como no céu. E aí vamos lá, citar de novo a pirâmide de Maslow. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele supre todas as nossas necessidades. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entendem o que é a famosa oração do Pai Nosso? Como nela contém mais verdades que a gente precisa inculcar e viver. Pode passar, por favor. Tá, pode voltar. Senão eu vou deixar ali, que senão as pessoas vão ficar lendo. E eu vou encerrar antes da gente fazer. Eu queria que nós fizéssemos uma oração juntos. E antes de nós orarmos, antes de eu encerrar, eu queria falar o seguinte. Nós estamos num momento muito particular, como casa. E como eu disse ontem, para algumas pessoas lá, para o pessoal do Metanoia, não há nada que o Senhor esteja fazendo no coletivo que Ele não vai fazer no nosso individual. Se nós queremos viver milagres, como o Zé trouxe aquela palavra desafiadora naquele domingo, nós precisamos viver milagres. Se nós queremos ver mudanças, nós viveremos mudanças. E alguns de vocês sabem, quem acompanha a gente, né, há um pouquinho mais de tempo ou está muito próximo, sabe de todos os processos. Eu vou falar agora particularmente eu, Cristiane, que eu vivi de um tempo para cá, do tempo da casa, vamos colocar assim, de 4 anos para cá, tudo que envolve isso, todas as renúncias, todas as escolhas e todas também as recompensas. E o Senhor não poderia fazer diferente. Ele está nos levando por um tempo de maturidade, de entrega, para que nós vivamos esse reino inabalável, que não poderia ser diferente se Ele não fizesse algo em nós para que nós também nos tornássemos inabaláveis. Agora eu estou entendendo por que o Senhor trouxe no meu coração o texto que eu li no começo, de Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Porque o Senhor está nos propondo algo que nós precisaremos ser inabaláveis. E não pensem que a gente vai viver um processo coletivo e individualmente vai continuar tudo como está na sua vida. Desculpa, eu não tenho boas notícias. Mas eu tenho uma ótima notícia. Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle das mãos dele. E eu confesso que na minha vida, estava tudo muito arrumadinho, sabe? Tudo muito calmo.
Tudo muito tranquilo. Né? A gente passou por um período de nós vamos morrer, mas não viver. De muitas incertezas. Enfim, não vou nem entrar no mérito da questão. Mas nós, chegamos, sobrevivemos. Lembra do texto de Atos 27? Nós vamos morrer, o barco vai afundar. Mas a gente viveu, então foi mais ou menos isso. E aí estava tudo muito tranquilo. Sabe aquelas coisas assim, de problemas controláveis? Ok. E aí eu comecei a perceber que algumas coisas começaram a sinalizar. E eu me lembrei dos sinais do Zé, que ele fará sinais, prodígios e maravilhas. E os sinais é o quê? São o quê? Os sinais. É um aviso, né? Sinal é um sinal mesmo. É um aviso de que, opa, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está para acontecer. E eu comecei a perceber alguns sinais de que está na hora da gente se sacudir, se mexer, porque grandes coisas estão por vir. Então, a palavra que eu queria compartilhar com vocês, porque é algo que eu já comecei a viver particularmente. Esteja preparado. Porque talvez, bem provável, algumas coisas individualmente te forcem a ver o quão inabalável você está. Mas para saber se você está inabalável, vai precisar fazer alguma coisa. Dar uma boa de uma sacudida. Para ver onde estão fincadas as suas raízes. O quão profunda elas estão enfincadas. Então não tenha medo se algumas coisas começarem a dar uma sacudida. Só tem um propósito. Testar as suas raízes, a sua estrutura. Tá? Ninguém vai morrer. Sabe? Tipo assim, a gente vai morrer, mas a gente vai viver. Certo? Não tenha medo. Porque se nós queremos viver milagres como comunidade, nós viveremos milagres individuais. Então, se há algo que você está esperando viver na sua família, eu creio que o Senhor está colocando isso diante de nós mesmo. Ele está nos propondo um caminho. Mas talvez o caminho não seja só flores. Talvez algumas coisas aconteçam no meio do caminho para te provar. E como nós vamos sair do outro lado? Aprovado. Talvez com a roupa meio chamuscada. Mas eu creio que nós seremos aprovados. Então, respira fundo. Se algumas coisas começarem diante dos seus olhos naturais sair do lugar, não se apavore. Ele está no controle de todas as coisas. Lembra do exemplo que eu dei do aquário? Precisava fazer a troca parcial? Parecia que os peixes iam morrer de tanta sujeira que levantava do fundo. Você não via nada, aquela água, como diz, a turva, muita sujeira. Mas daqui a pouco o filtro passava e a água ficava cristalina. Seu aquário pode estar até bonito, como eu achava que o meu estava. Ok. Mas de repente chegou a sua hora de fazer a troca parcial. Não estou dizendo que todos, mas eu já estou deixando só um lembrete. Caso esteja chegando a sua hora da troca parcial, não se desespere. Ele está no controle de todas as coisas e está nos propondo um caminho de fé e de milagres. Certo? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que nós fizéssemos essa oração juntos. Vamos orar juntos. Pai, reconheço que és Criador, sustentador do universo e Senhor da minha vida. Tenho entendido sobre reino e quero viver esta verdade,
sendo embaixadora aqui onde o Senhor me colocou. Reconheço que preciso de esforço para transformar a minha mente e aquilo que julgo como valores importantes que recebi durante a minha vida. Por isso, peço que me ajude, através do Espírito Santo, a transformar a minha mente com padrões espirituais, gerando em mim novos valores para que o teu reino se estabeleça. Reconheço que, por minha natureza, não consigo governar. Reconheço que tendo a ser independente, autossuficiente e por isso busco suprir os meus desejos pessoais. Me perdoe por ter avareza, por gastar meus dias tentando acumular para mim e minhas próprias necessidades. Me perdoe por minha falta de controle e consumismo, que me fizeram ser um mau administrador dos recursos que vieram até as minhas mãos. Quero dar provas da minha mente e do meu coração transformados, sendo generoso em dar e servir, reconhecendo que tudo o que eu tenho hoje em minhas mãos é teu. Sendo assim, alinho os meus planos, desejos e vontades com os teus. Dá-me sabedoria para frutificar, multiplicar, dominar e governar, assim como o Senhor planejou e delegou ao homem. Que o teu reino e a tua vontade se estabeleçam sobre e através de mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só para confirmar o que a Cris falou agora por último, sobre esse entendimento que ela teve de algumas mudanças, eu peguei o Uber hoje para vir fazer alguns exames antes do Adilson. Eu entrei no Uber, Deus me levou para o texto de João capítulo 5. O Adilson ministrou, acho que você leu esse texto de João 5, sexta, não leu? Que Jesus fazia o que via o Pai fazendo? Passou por esse texto, né? E aí eu comecei a ler o capítulo 5 todinho. E aí, à medida em que eu lia, o Espírito Santo falava comigo assim: vocês não têm feito muitas coisas porque vocês não têm tido olhos para ver o que o Pai está fazendo. Quando vocês abrirem os olhos, vocês vão ver o que o Pai está fazendo e aí vocês vão poder replicar sobre a terra. Por isso que quando Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele, e aí a gente sempre questiona, mas por que a gente não faz as obras maiores do que as que Jesus fez? Bingo, entendi hoje. Porque Jesus só fazia o que o Pai fazia. Como nós não vemos, nós não podemos replicar. Logo, não faremos obras maiores, porque não são maiores dos que Jesus fazia no sentido de ganhar dele, mas é ver como Jesus via. E para este tempo se exige fazermos coisas maiores, porque nos últimos dias o coração das pessoas vai estar cada dia mais endurecidos. E para lugares mais duros, mais água. Não é assim? Para lugares mais duros, ferramentas mais possantes. O Zé trouxe aquela palavra alguns dias atrás e ele disse que a palavra que ele ministrou, Deus havia colocado no coração dele antes de nós falarmos sobre mudança. Ou seja, exigiria de nós um posicionamento de fé para vivermos sinais, prodígios, maravilhas, para vermos milagres acontecendo. E aí, hoje nós estamos falando, aliás, desde a semana passada, sobre uma mudança de mentalidade. Vou falar algo que nós já repetimos aqui, mas acho que faz tempo que a gente não fala sobre esse conceito. Tudo o que acontece no céu, tudo que acontece na terra é um reflexo do que acontece no céu. É um espelho. Nós estamos falando sobre uma mudança de mentalidade. Qual é o órgão, qual é o... Vou falar, você vai entender. Não sei, não sou da área de biologia, não, mas você vai entender. Qual é a parte do nosso corpo que governa a nossa visão? Qual é? Não. O cérebro.
Você já viu pessoas que têm, por exemplo, um tumor no cérebro e vai mexer no cérebro e a pessoa tira o tumor e quando volta está cega? Não é assim? Às vezes volta e não consegue falar. Porque o cérebro domina tudo, é o centro. Para ver, nós precisamos do cérebro. Você sabe por que Deus está nos levando a mudar uma mentalidade? Porque Ele quer nos fazer. Enquanto a Cris falava, o Espírito Santo foi falando algumas coisas no meu espírito. A pirâmide, o Zé também estava falando, a pirâmide fala das necessidades básicas. E com Deus, a pirâmide se inverte. Qual é a doença do século, a doença da década que nós temos vivido? Depressão e ansiedade. A Gláucia não está aqui, né? A Gláucia, um tempo desse atrás, falou que ela foi fazer um curso e que não sei quantas dezenas de síndromes novas apareceram nos últimos anos. E você acha que essas síndromes todas são desencadeadas por quê? Não é assim, Ruth? E nós que somos pais, passamos todas essas ansiedades para os nossos filhos, estejam eles na nossa barriga, sendo gerados, ou fora dela. Nós transferimos para eles todas as ansiedades. E o que o Espírito começou a falar comigo é que pessoas vão começar a ser curadas de síndromes de pânico, de depressão, de problemas ligados à ansiedade, quando a nossa mente for transformada pela renovação do nosso entendimento. Porque o Espírito vai nos levar a um entendimento diferente do que Deus é. Porque foi o que a Cris falou, nós não precisamos mudar a nossa noção do que é ser súdito. Nós precisamos mudar a nossa noção de quem é Senhor e do que Ele é. Que Ele não é um Senhor com chicote na mão, obrigando você a fazer as coisas. Nós precisamos entender que Ele é bom. Salmo 136, que fala em todos os versículos que Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Não sei quantos versículos tem, mas em todos os versículos diz que Ele é bom. E por que Ele é bom? E essa bondade passa por suprir tudo que nós precisamos, passa por realizar os nossos sonhos, passa por fazer de nós filhos, passa por cuidar de cada uma das áreas da nossa vida. Então, eu creio que nós estamos virando uma chave na casa. Mas isso vai depender da renovação do nosso entendimento. Se você aplicar o seu coração em ouvir e obedecer o que o Espírito está fazendo, nesses dias, vai haver uma mudança, uma transformação na sua vida. Exatamente o que a Cris disse. Nós vamos ser transformados. Há pessoas que ainda estão incrédulas, há pessoas que ainda estão resistentes. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando. Ontem eu tive uma percepção. Eu estava em casa e eu sentia como uma nuvem sobre nós. O texto de Levítico, me parece, do Deuteronômio, que fala sobre a nuvem, que diz que de dia a nuvem cobria para proteger o povo do sol e do calor. E à noite uma coluna se levantava para esquentar, porque no deserto, durante o dia é muito frio, muito calor, e à noite muito frio. À noite há bichos que também poderiam vir e poderiam atacar. Então, durante o dia existia uma nuvem. E à noite, a coluna de fogo. E quando a nuvem se movimentava, o povo andava. E quando a nuvem parava, o povo parava. Então, eu entendo que há uma nuvem sobre nós e essa nuvem está nos direcionando. E se você entender e se você praticar o que o Espírito Santo está ministrando no nosso meio, a sua vida pessoal vai ser a primeira a mudar. Não pense você que Deus vai trazer dinheiro do céu ou Deus vai trazer coisas assim, sabe, assim, sem poder ser tocada aqui só quando você está no culto. Não, vai começar na sua casa. E algo muito claro que me veio, que o Espírito Santo está curando pessoas, e não só nós, não somos só nós que estamos aqui, não. Pessoas que vão se juntar a nós, que vão ser curadas de depressão, foi muito específico, depressão, síndrome de pânico,
problemas com ansiedade, porque a mente vai mudar. E quando a mente muda, o nosso coração descansa. E quando nós descansamos, pode vir o que for. Nós somos inabaláveis. Se nós queremos ser inabaláveis, há um segredo. Aprender a descansar em Deus. E aí pode vir o que for. Um tempo desse atrás, a Geisa ministrou sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. O vento soprou para as duas, não ventou? Então os ventos vêm para todos nós. O que vai nos manter inabaláveis é o que está debaixo dos nossos pés. Entenderam isso? Então, não tomem essas aulas, esses próximos dias, como algo assim, tá bom. Se nós transformarmos a nossa mente, porque há uma dominação sobre este século, há uma dominação sobre esta década de forma específica. E ela passa por nossa falta de confiança, principalmente sobre o dia de amanhã, sobre o que devemos comer ou deveremos vestir. Pessoas estão sofrendo porque amanhã não sabe o que vai ser. Porque semana que vem está em dúvida do que vai acontecer. Jesus ensinou isso em todo o seu ministério. Depois Paulo vem falando, Pedro vem falando e o Espírito Santo vem falando. Não tenham preocupação quanto o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. Não tenham preocupação quanto o dia de amanhã. Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Entenderam? Diga para quem está ao seu lado: aquieta a sua alma, sossega o seu coração, descansa. Você sabe o que é descansar? O que é descansar? Querido, descansar não é deitar. Descansar é desligar. Porque a gente pode deitar e não descansar. A gente pode dormir e não descansar. Se você dorme à base de remédio, você sabe o que é você dormir e não descansar. Eu já tomei, por algum tempo, alguns remédios para dor que me faziam dormir. E quando eu acordava, eu estava cansada igual. Porque o meu corpo não havia descansado. Porque a minha mente não havia descansado. O Senhor quer que nós descansemos. Eu não ia falar nada disso. Mas entendo que nós precisamos ouvir isso aqui agora. Amém? Descanse. Respira assim, faz assim, ó. Vou descansar. É bom descansar, não é, bebê? Não tem? Em teus braços é o meu descanso. A gente precisa descansar. Amém?